Fala, torcida gloriosa, mais um vídeo para vocês, mais informações do nosso Botafogo e como conteúdo extra também, eu vou apresentar para vocês aqui a matéria do GE sobre a manipulação de resultados do jogador do Flamengo, Bruno Henrique aí, né? Que eu sei que quando é esse caso do jogador do Flamengo, quando é algo relacionado ao Flamengo, a mídia não dá tanta importância, tá? Mas o GE fez a matéria, mostrou as conversas do jogador com os parentes, sei lá, e realmente dá para ver que existiu ali da parte dele a manipulação. Isso não importa se, se foi R$1, se foi 2, se foi 100, se foi 100 milhões, né? O que importa é que se for crime, galera, ele vai ter que pagar de todas as formas. Esperamos aí para vocês verem, tá, galera? Esperamos para nós ver, na verdade, se realmente vai ser feita justiça. Inclusive, o Flamengo está concentrado com o jogador, tá? O clube, mas vindo do Flamengo, a gente nem estranha, né, galera? Nem se espanta. Então, assim, não falaram nada pro jogador, o cara tá lá concentrado com os outros jogadores, e possivelmente, né, vai pro jogo de hoje contra o Juventude, né? Mas, cara, vindo do Flamengo, como eu já falei pra vocês, isso é normal. Então, nesse vídeo, eu vou passar aqui a matéria do Botafogo, primeiramente, tá? Primeiramente, vem o nosso glorioso. Na sequência, a matéria do GE, completa, referente aí, mostrando as conversas do jogador do Bruno Henrique, do Flamengo, no caso, o Bruno Henrique, tá? Então, acompanha a matéria, eu já volto com vocês. Hoje tem Botafogo ao vivo no Premier, jogo contra o São Paulo, 6h30 no Nilton. Botafogo tem que se recuperar da derrota para o Bragantino na última rodada, né? Informações do Botafogo agora com André Pessoa. Tudo bem, André Pessoa? Fala, Escobar, tudo bem? Uma boa tarde a todos. É um Botafogo para o jogo de hoje que já deve ter uma mudança que o Renato Paiva espera que seja muito importante. O Savarino sai do ataque e vai para o meio de campo. A ideia é que o venezuelano tenha mais liberdade, mais criatividade para tentar fazer esse ataque do Botafogo funcionar mais. Porque até agora é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, só 2 gols marcados, os 2 na vitória sobre o Juventude na segunda rodada aqui no estádio Nilton Santos. O técnico Renato Paiva quer melhorar esse desempenho ofensivo, ele ainda tem dúvidas na lateral esquerda e no ataque. Campinho na tela para a gente ver o provável Botafogo que enfrenta o São Paulo hoje aqui no estádio Nilton Santos. John no gol, Vitinho na lateral direita, dupla de zaga Jair e o Alexander Barbosa. Na esquerda, Alex Telles ou Cuiabano. Meio de campo com Gregory, Marlon Freitas e o Savarino. Ataque, Arthur, Igor Jesus e a dúvida entre o Matheus Martins e o uruguaio Santi Rodrigues. Esse é o Botafogo que tenta voltar a vencer no Brasileirão contra o São Paulo. Jogo com transmissão exclusiva do Premier. Escobar, grande abraço. Tudo dito, André Pessoa, informações do Botafogo. E o goleiro John, esse tem ótimas lembranças contra o São Paulo. Ano passado, quartas de final de Libertadores, o John brilhou na disputa de pênaltis. Eu vou marcar o jogo do São Paulo, da Libertadores, que foi o jogo mais importante. Vai começar, senhoras e senhores de todo o Brasil, a disputa por pênaltis. E a primeira cobrança é de Caleri. John no meio do gol. Caleri, pé direito no travessão! Estudei muitos batedores, estudei, revi, fiquei muito concentrado. A concentração do John. A do Lucas Moura. Lucas bateu! Gol do São Paulo! Tava ficando bravo já, que, acertava os cantos e não pegava. Luciano bateu e é gol do São Paulo! Passou debaixo do corpo do John! Meu nível de concentração tava lá em cima. Fui feliz na cobrança do pênalti, ele acabei pegando o pênalti e a gente saiu classificado. Nestor, pé esquerdo, bateu! O São Paulo agora, pensar no São Paulo, pensar no que vai acontecer agora, que vai ser um jogo muito difícil, é um time muito bom. A gente vai se preparar bem para fazer o nosso melhor. O glorioso passou! Mas antes, gente, um assunto muito sério. Bruno Henrique, ídolo do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por forçar cartão amarelo e beneficiar apostadores. O Ministério Público deve denunciar o jogador agora, nas próximas semanas. Vou conversar com a Débora Gari, está lá no Ninho do Urubu, acompanhando tudo, informações ao vivo desse caso pra gente. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Uma investigação longa, né, que vem desde agosto do ano passado, quando operadores de apostas relataram movimentações suspeitas relacionadas a esse cartão amarelo que o Bruno Henrique levou em partida contra o Santos, válida pelo Brasileirão de 2023, jogo que foi realizado em Brasília. Em novembro, os agentes da Polícia Federal, inclusive, cumpriram mandatos de busca e apreensão aqui no CT do clube e também na casa do jogador. E
e em outros endereços em Minas Gerais, né? Lembrando que o Bruno Henrique é mineiro. Foi no celular do irmão do Bruno Henrique, o Vander Nunes Pinto Júnior, que a polícia encontrou trocas de mensagens com o jogador indicando quando forçaria esse cartão. Bruno Henrique e o irmão foram indiciados por estelionato e também no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que trata de fraude em evento esportivo. São crimes que têm penas previstas entre 1 e 6 anos, mais ou menos. Outras 8 pessoas envolvidas nesse esquema, incluindo uma cunhada do Bruno Henrique e uma prima do jogador e 6 amigos do irmão Vander, também foram indiciados apenas por estelionato. Agora, esse inquérito vai ser levado para o Ministério de Justiça do Distrito Federal, que vai decidir ou não se oferece denúncia contra o Bruno Henrique e todos esses envolvidos. E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva também pediu para ter acesso a esse inquérito e aí sim poderá talvez aplicar punições desportivas relacionadas a esse caso. Escobar. Legal, Débora. Eu vou pedir para você esperar um pouquinho. Daqui a pouco eu falo com você sobre o time. Flamengo joga hoje, né? Daqui a pouco, então, a gente fala sobre o jogo, mas antes, vamos entender, né, passo a passo, essa história envolvendo o Bruno Henrique. De acordo com a Polícia Federal, no dia 29 de agosto de 2023, Vander Júnior perguntou para Bruno Henrique em um aplicativo de mensagens: "Ô tio, você tá com 2 cartões no Brasileiro?" Bruno Henrique disse que sim. Vander pediu para ser avisado quando mandassem o Bruno Henrique levar o 3º amarelo. O atacante do Flamengo alertou: contra o Santos. O jogo aconteceria só 2 meses depois daquela troca de mensagens. Entre o dia da primeira mensagem, em 29 de agosto, e a partida contra o Santos, dia 1º de novembro, Bruno Henrique recebeu outros 3 cartões amarelos, contra Botafogo, Goiás e Corinthians. Em 7 de outubro, exatamente o dia desse jogo contra o Corinthians, outra conversa entre Bruno Henrique e Vander foi interceptada. Nela, Bruno Henrique pergunta se o sobrinho consegue fazer pix de um valor alto. Quando Vander diz que sim, Bruno Henrique explica: "Eu vou te mandar 10 mil e você transfere para o pix que eu te mandar." Vander pergunta o que é e Bruno Henrique explica: "Negócio de aposta aqui." Vander insiste e pergunta se Bruno não poderia tomar um cartão. O jogador responde que não dá. Depois, Vander pergunta se a aposta é em vitória, cartão ou coisa assim. Bruno responde: "Nada disso, parada de cavalo." 2 semanas antes do jogo contra o Santos, Vander chamou Bruno Henrique e avisou: "Tá com 2 de novo, hein? Quando for o 3º, me avisa." O atacante do Flamengo reclamou do pedido. "Caraca, me chamou pra falar isso? Tá de brincadeira, né?" No dia 31 de outubro, véspera da partida contra o Santos, foi a vez do Bruno Henrique chamar o Vander. "Aí, lembra da parada que você me perguntou uns tempos atrás?" Vander questionou o que era e aí Bruno Henrique ligou para ele. Segundo o relatório da Polícia Federal, é provável que a ligação tenha sido para avisar sobre o cartão. No jogo contra o Santos, já em novembro, Bruno Henrique levou um cartão amarelo por essa falta em Soteldo. Ele reclamou com o árbitro e acabou expulso. Ele peitou o árbitro, está expulso Bruno Henrique. Em dezembro, mais de um mês depois, Vander chamou Bruno Henrique para pedir 10 mil emprestado. "No dia que você me deu a ideia do cartão, eu apostei 3 mil para ganhar 12 mil. Só que até hoje eles não pagaram. Colocaram a aposta em análise e o dinheiro tá todo preso lá. Aí eu tava pensando, me ajuda nessa aí com 10 mil só para eu resolver minhas coisas." Bruno respondeu no dia seguinte dizendo que ia ver o que fazer e depois mandou um arquivo em anexo pro irmão. No ano passado, depois do título do Flamengo na Copa do Brasil, Bruno Henrique disse que esperava que a justiça fosse feita. Bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. Tá, galera, vamos lá, vou começar citando aqui sobre o Casagrande, que falou e só deu a entender que ele colocou a culpa do Bruno Henrique nas pessoas ao seu redor, tá? Olha só o que é que ele falou aqui. Vou começar aqui lendo aqui, ó. Casagrande cita Luiz Henrique. Por que ele citou Luiz Henrique, gente? Né? Não teve indícios, não teve nada do Luiz Henrique que comprovasse o envolvimento deles com a aposta. E ele citou. Tudo bem, não sei por que ele falou isso, né? Todo mundo já sabe. Ele citou Paquetá e opinou sobre o Bruno Henrique. A maior dificuldade do ser humano é dizer não, você entra em enrascada. Então, assim, é uma dificuldade para um cara que ganha milhões, né? Mexer com 10 mil reais. Né, cara? É uma dificuldade o cara dizer não nisso, né, Casagrande? Na sua cabeça.
Cara, o texto dele aqui é enorme, tá? Eu vou ler aqui um pedacinho pra vocês verem, porque se eu for dividir em 3 partes, as partes que ele ouve, vai ficar 10 minutos aqui, vocês não vão entender nada, porque as palavras do Casagrande, na verdade, são todas complicadas, ninguém entende o que ele fala, né? Mas vamos lá. Olha o que ele falou aqui, mais ou menos, ó. Comentarista do UOL, Casagrande, citou Luiz Henrique, apesar de não haver investigação sobre ele. E Lucas Paquetá, que está sendo julgado na Inglaterra para falar do caso Bruno Henrique, indiciado pela Polícia Federal por estelionato. Olha só, não é o STJD, não é futebol, é a Polícia Federal, né, que indiciou o jogador do Flamengo, né, por fraude em competição em caso de apostas. E isso é crime aqui no Brasil, para quem não sabe. E acredito em várias ligas do mundo, é crime em vários países, né? Aí, olha só, o ex-jogador, de certa forma, tirou um pouco da responsabilidade do atacante do Flamengo e colocou nas pessoas ao seu redor. Ele falou que é incompreensível. Você tem o caso de Bruno Henrique, Luiz Henrique, Paquetá, são 3 jogadores de ponta do futebol brasileiro. Cara, olha só o que ele falou aqui. Vamos. O Flamengo é enorme. O Lucas Paquetá e Luiz Henrique também jogam em grandes equipes, mas a proporção do Flamengo é maior, na minha opinião. Cara, ainda bem que é na sua opinião, tá, Casagrande? Ainda bem que é na sua opinião. Sabe por quê? Porque você é um clubista, entendeu? É um clubista. Onde que a proporção é maior e por que é maior? Em qual sentido você está falando? Né? Está sendo agora porque a Polícia Federal precisou intervir, né? Precisou agir para que não aconteça mais, tá? Então tá passando nos jornais por isso, porque anteriormente viviam detonando Luiz Henrique quando estava no Botafogo, sem prova, sem nada. Um montão de gente falando. Aí agora vocês querem dizer que é a proporção, mas não, cara, é porque ele fez, velho. Ele fez. E ele fala, aqui no texto, galera, ele fala o seguinte: que o cara quer a esposa de Rian, que não sei o que, mas as pessoas ao redor querem fazer. O que ele quis dizer foi que para não ser ruim, ele acabou fazendo, meu amigo. Se ele não quisesse ser ruim, ele doava 10 mil. Cara, faz isso não. Toma 10 mil aqui que eu vou te dar. Né? Vocês viram aí na matéria aí, o cara falando aí, mesmo, pelo amor de Deus, velho. 10 mil reais, o que é 10 mil reais para um jogador hoje de ponta como o Bruno Henrique? Quem sabe que é um grande jogador? Não é nada, cara, não é nada. Não é nada. Casagrande quer tirar o cara pra inocente agora. Pelo amor de Deus, Casagrande. Isso aí, quando for falar, olha as palavras que você fala, tá? Vamos lá. Olha só, Rodrigo Matos também crê em suspensão preventiva do STJD e considera que o Flamengo deve afastar Bruno Henrique. Ele também falou aqui que ele achava antigamente a mesma coisa com o Paquetá e Luiz Henrique na seleção, né? No caso, quando o Luiz Henrique estava no Botafogo e tal, estava sendo convocado. A única diferença aí, ô Rodrigo Matos, é que com o Luiz Henrique você não teve provas nenhuma. Com o Paquetá você teve, com o Bruno Henrique você teve. Com o Luiz Henrique não, tá? Eu entendo o seu lado, né? Assim, você quer o bem do futebol, que não sei, beleza, né? E é bom que você se redimiu, tá? Com as suas palavras aqui. Mas é aquele negócio, ele vai ter que pagar, meu amigo. Agora, esperar que o Flamengo afaste o jogador, meu amigo, ele tá concentrado, você acabaram... Cara, quem assistiu o GE sabe, ele tá concentrado com os outros jogadores, o Flamengo não afastou. A gente sabe que o Flamengo, quando se trata de coisas ilegais, meu amigo, o Flamengo tá nem aí, o Flamengo só quer ser beneficiado de todas as formas. E eu acho muito difícil a STJD intervir agora assim para afastar ele do nada, tá? Mas pode ser que sim, por causa da Polícia Federal que tá no caso, tá? Pode ser que sim. Acho muito difícil. Mas acredito que vai ser por causa da polícia que vai botar quente aí pra cobrar essa atitude de um jogador de alto nível, cara. Pelo amor de Deus, não tem pra que o cara se envolver. Eu sei que você que é flamenguista vai chegar aqui, vai falar um monte de besteira nos comentários. E que não sei, cara, pode falar o que você quiser. As provas estão aí, cara. O pior cego é aquele que vê e não quer enxergar. Entendeu? Eu só tô falando... Por que eu tô falando isso? Porque eu vi jogadores de time de Série B, quando aquele negócio de caso de aposta que foi banido. Teve deles que nem apostaram. Indicaram jogadores, foram banidos de futebol. Enquanto outros, como Aleph Manga, Bauerman, hoje ainda atuam. Atuam aí, cara. Então, assim, o sistema é muito, muito fraco. Tá? O sistema funciona para quem tem, tipo, uma altura menor, tá, galera? No nível de, vamos falar assim, no nível de estrela, tá? Mas quando se trata de um jogador maior, de um clube maior, aí eles fazem vista grossa, tá? Se não for a polícia comum, se não for a justiça comum, não faz nada.
Casagrande é complicado, tá? Complicado demais. Vamos ver aí o que é que vai dar nisso aí, né? E o pior de tudo, velho, sabe o que é pior? É que a mídia sai citando um monte de gente, né? A gente já cansou de ver que sai citando um monte de pessoas aí que não tem nada a ver, né? Igual citaram com o Luiz Henrique. Ah, mas você tá falando do Luiz Henrique porque você é Botafogo? Não, o Luiz Henrique nem no Botafogo tá mais. Tá? Então não tem pra que eu defender Luiz Henrique caso ele fosse culpado. Porque se fosse culpado, ia falar o quê? É culpado e pronto, cara, vai ter que pagar. Então não me venha aqui nos comentários falar besteira, tá? Você não, cara, não é isso, tá? A justiça tem que ser para todos. O futebol brasileiro é o que é por causa dessa justiça. Tô falando dentro do futebol, tá, gente? Dessa injustiça que acontece no futebol brasileiro, a começar pela CBF, né? Cara, não existe, é só você olhar os últimos anos, os resultados de jogos aí, entre vários e vários clubes sendo beneficiados por arbitragem. Preciso nem citar o nome, né? Então esse foi mais um vídeo pra você aí. Não perdoe a torcida do Botafogo, né, por ter falado desse caso nesse momento, mas eu tinha que citar, tá, gente? Mas primeiramente ficou a matéria do Glorioso, como vocês viram, né? Então tá tudo certo entre nós. Vamos torcer pra vitória do Botafogo hoje. E é isso, rapaziada. Tamo junto e fui.